Bom, meu nome é Kelly, eu sou daqui de Guará e eu participo do HIP aqui em Guará já há uns 4, 5 anos, não me lembro muito bem. O HIP tem transformado a minha vida porque desde o momento que eu comecei a participar do HIP, eu entendi e senti a necessidade de que eu precisava ler mais a Bíblia e entender o que estava escrito lá. Eu nasci num lar muito religioso e eu sempre tive a convicção de que eu acreditava em Deus, de que eu acreditava em Jesus, mas eu não conhecia realmente quem era Jesus e quem era Deus. Eu cria em algo que eu fui criada dentro de uma cultura e eu nunca questionei nada sobre Deus, eu nunca questionei nada que a minha religião tenha me mostrado. Nunca fui uma pessoa rebelde quanto a isso. Eu criei em Deus, eu criei em Jesus e isso para mim era o suficiente. Mas quando eu comecei a participar do HIP e quando eu comecei a ver que algumas coisas que estavam escritas na Bíblia que eu nunca tinha lido porque não tinha esse hábito de ler, eu ouvia algumas coisas da Bíblia na igreja, mas pouquíssimas vezes eu tinha sentado para ler um texto. E aí quando eu comecei a ouvir e ver que tinha algumas coisas que eram contrárias ao que eu já tinha aprendido, ao que tinham me ensinado, ao que eu já tinha ouvido falar, ou algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu percebi que eu precisava ler, eu precisava ter a minha experiência com Deus, a minha experiência com Jesus. E quando eu entendi que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, ou seja, Deus fala com a gente através da Bíblia, eu entendi realmente que não era uma questão de prioridade, que para mim hoje não ler a Bíblia é como se eu tapasse os meus ouvidos para o que Deus está falando para mim. Então, desde que eu comecei a participar do HIP, eu comecei a ter essa curiosidade, essa necessidade de ler a Bíblia, e isso tem transformado muito a minha vida, principalmente o meu relacionamento com Jesus. Eu ainda tenho muita religiosidade, eu ainda tenho muitas coisas que eu gostaria de mudar, muitas coisas que eu gostaria de entender, algumas coisas que eu já entendo e ainda não consigo colocar em prática, mas eu me baseio sempre na Bíblia e sempre em momentos de conflito ou de dúvida, eu sempre leio a Bíblia. Nem sempre a resposta é imediata, mas o fato de estar sempre lendo a Bíblia me faz ter um relacionamento muito íntimo com Jesus, e um relacionamento que antes eu não tinha. Mesmo achando que eu acreditava em Jesus, que eu cria em Deus, eu não tinha esse relacionamento sincero e íntimo que hoje eu tenho através da leitura da Bíblia. Isso também transformou a minha vida em outros sentidos, porque através da minha mudança de comportamento, o meu marido viu essa mudança em mim e ele também sentiu essa necessidade. E hoje a gente tem um relacionamento entre nós e com Jesus que é algo que para mim é o melhor presente que Deus tem dado na minha vida. Tenho um marido que acredita em Deus e que ora junto com a gente, é algo assim sobrenatural. E para terminar, eu gostaria de contar um episódio recente que, nesse tempo em que eu fui estreitando meu relacionamento com Jesus, e isso foi passando também para o meu relacionamento com meu marido e o relacionamento dele com Jesus, ele também passou a ler mais a Bíblia. A gente começou a ter alguns momentos de orar junto, que antes a gente não tinha, mas sempre eu que fazia a oração. E que era muito bom, que é muito bom. Mas num dia, recentemente, eu estava num momento de nervoso, preocupada, ansiosa e chorando. E aí eu estava num momento em que eu não conseguia nem orar, nem conversar com Deus. Eu só conseguia pensar, Senhor, me perdoe, porque eu estou pensando um monte de coisa, eu não estou a fim de fazer a oração bonita agora. E aí o meu marido, percebendo que eu estava muito nervosa, falou, vamos orar. Eu pensei comigo, né? Falei, eu não vou conseguir orar agora, não estou em situação de orar ainda mais em voz alta, né? Para poder orar junto com ele.
E aí ele pegou na minha mão e ele começou a orar por mim. E naquele momento eu nem lembrava mais por que eu estava chorando, por que eu estava triste e por que estava acontecendo. Eu só conseguia pensar: Senhor, obrigada, porque eu tenho um marido que ora por mim. E essa experiência de muita intimidade com Jesus e esse casamento entre 3 pessoas, eu, meu marido e Jesus, só foi possível, só é possível hoje, eu tenho certeza, porque eu tenho esse hábito de leitura da Bíblia que veio através da participação do RIP, que abriu meus olhos para a necessidade de ter essa intimidade com Jesus através da leitura diária da Bíblia.